Boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernando, esse aqui é o Luciano e nós somos então os professores responsáveis por essa disciplina que se chama então Canteiro Experimental. A gente vai mostrar essa iniciativa então, do Canteiro Experimental. É importante isso. Nós vamos mostrar o Canteiro Experimental como uma experiência extensionista. O Alder falou, Mariana disse isso. Estou vendo aqui que tem bastante gente do primeiro, do segundo período, eu não sei o quanto também. Vocês estão inteiradas e inteirados. O que é esse caráter extensionista? Então é super importante a gente mudar a chavinha para isso daí. E me lembro muito bem quando um amigo meu assumiu uma pró-reitoria de extensão. Eu falei, nossa, João, que legal, mas como é que é esse negócio de extensão mesmo? Aí ele falou, olha, para entender o que é extensão, você faz assim, pega tudo que faz na faculdade, tira o ensino e tira a pesquisa. Né? O que sobra é a extensão universitária. É importante saber disso porque é bem bacana quando a gente tem, então, essa consciência de que toda a prática dentro da universidade está pautada em cima desse tripé. Pesquisa, o ensino e a extensão. Né? O que muitas vezes a gente tem uma maior profusão, né, dentro do início da graduação, acaba sendo o ensino, que é essa coisa, né, dentro da sala de aula ali, que a gente fica então construindo, né, saberes dentro de uma troca ali dialógica, né, a partir de conversas e práticas se constituem saberes. A pesquisa é quando a gente vai, né, acessar outros conhecimentos, a partir então de um processo de pesquisa. E a extensão é quando você extrapola, né, os muros. E esses muros, às vezes, ele tem algumas aspas, por um caráter, às vezes, só de uma imagem, né, para a gente entender o que é isso, os muros da escola. Então, a gente vai criar relações com outras pessoas, outros atores, outras instituições que estão fora da universidade. E, a partir dessa interação, também, então, constituir saberes. Deu para entender isso aí, né? Então, ensino, pesquisa e a extensão. A extensão tem, por regra, isso. Para quem já veio nas outras duas sessões aqui do 18H da extensão, vai ver, né? Que o Cadu estava mostrando ali, né? Interação com a sociedade. Depois a Maíra também, né? Interação com a sociedade. Agora a nós é a mesma coisa. Então, o canteiro experimental como uma prática de extensão. Né? A gente trouxe aqui uma fala para, primeiro, contextualizar o que é o canteiro experimental, como é que ele se organiza, né, para depois a gente entrar nesse canteiro experimental com esse caráter de extensão e finalmente mostrar as experiências que a gente está fazendo aqui nessas últimas edições da disciplina, que então ela passa a ser uma disciplina de extensão, inclusive mudou o código da disciplina, etc., para trazer esse caráter de extensão. Nós aqui, a gente tem a nossa interação, eu e o Luciano, já de algum tempo, então nós vamos ficar aqui batendo bola, eu mostro umas coisas, aí ele me corta e fala um pouco, né? A gente vai indo nessa aí. Mas sempre nos mantendo dentro do tempo, fiquem tranquilos, viu? Vou ser rápido, né? Não, estou respondendo a provocação da minha última aí, que foi meio longa. Então, assim, canteiros experimentais, práticas e espaços. O que acontece? A gente tem uma mania de querer, às vezes, né, colocar algumas categorias dentro de inscrições, né? Ou seja, inscrever dentro de parâmetros que a gente bota alguns limites, etc., e acaba reduzindo o significado das coisas. Então, canteiro experimental, não vamos confundir com uma oficina ou com um lugar, né? Como, por exemplo, é uma biblioteca. Né? Biblioteca é um lugar que tem um monte de livro. O que você faz lá? Lá eu vou para acessar bibliografia. Né? Laboratório de informática, eu vou para mexer em computador. Canteiro experimental. O canteiro experimental é uma prática. E ela é transversal, ela está dentro de disciplinas, ela está dentro de projetos de pesquisa, ou seja, ela pode operar, né, essa prática tanto no ensino como na pesquisa, como na extensão. E convido a todos e todos que pratiquem essa ideia da experimentação prática construtiva. Para quê? E é logo na sequência que eu acho que já vou ser interrompido pelo Luciano, porque a gente tem uma convicção que é a seguinte: nós, como arquitetas e arquitetos, estamos divorciados, estamos separados
de algo que sempre foi, é a gênese da nossa prática, que é a construção. Tem gente que fala assim, eu sou arquiteto, não, mas não mexo muito com construção, sou mais do desenho. Bom, desenho faz parte da construção. Desenho nada mais é do que essa mediação entre algo que eu desejo e algo que se vê construído em algum momento. Para sair do desejo e ir para a concreção, tem que ter várias mediações. Uma delas é o desenho. Ou seja, desenhar está dentro dessa operação complexa que é construir. Então, somos construtoras e construtores. Ao desenhar, nós não estamos fazendo nada mais do que uma ordem expressa para alguém executar alguma operação com algum material. É isso. Estamos transformando a matéria a partir de uma ordem prescrita, né? Tá? Prescrição de uma ação. É claro que o desenho também ilustra o resultado final de um ambiente que está sendo projetado, né? Ou seja, o desenho também serve para eu mostrar para alguém e dizer, isso vai ficar mais ou menos assim, gostou? A proporção tá boa, a luz tá legal, não sei o quê. Ou até mesmo para a gente, né, checar para ver se nossas ideias e as operações dessas ideias, elas são coerentes ou não, né? Mas, como diz um amigo nosso, o Iopanã, né, que é um outro construtor, ele fala assim, desenho de arquitetura não serve para ir para a parede, né? Não é para ser desenho de arquitetura, serve para ir para a obra, né? Ou seja, estamos construindo pré-operações, né? Estamos fazendo algo para dizer para alguém fazer um outro algo. Sempre é assim, né? Então, não é possível que a gente tenha o domínio desse produto fechado que nós estamos chamando de projeto se a gente não conhece a ação da construção. E pior do que isso, nós não vamos conseguir ser inventivo, né? Isso é uma frase muito bonita do Renzo Piano, né? Nós vamos ser para sempre copistas se a gente não dominar. E daí eu gosto do termo que ele usa, né? Esse caráter emocional dos materiais e dos canteiros de obra. Ou bem a gente conhece o canteiro e a operação que está acontecendo dentro do canteiro, ou a gente não vai saber ser inventivo, porque a gente não sabe como a matéria se comporta. A gente não sabe como é essa operação de construir, né? A gente não sabe qual é o savoir-faire, né? O saber ali, o know-how, o saber fazer de um carpinteiro, de um serralheiro, de um vidraceiro, né? De um instalador de ar-condicionado, né? De um soldador de tubo. Como é que o cobre opera, que é totalmente diferente do aço, né? Como é que dobra uma barra de cobre, né? A gente não sabe. É igual a... Não, não é igual. Se você dobrar igual, ela vai amassar. Tem que pôr areia dentro, né? Esquentar. Aprendi isso, então agora eu sei que dá para fazer isso. Se eu sei que dá para fazer isso, aí eu vou sentar na prancheta e vou criar. Se eu não sei, aí eu brinco com a turma, né? Eu falo que é aquela síndrome do eu não tô criativo, né? Sabe quando você senta e vê aquele mantegão branco na sua frente e aquele primeiro traço dá medo de riscar? E você fala assim, não tô criativo. Não é bem isso. Tenta sair pela técnica, não é que você não está criativo. Você não está sabendo muito bem como a matéria opera, como é que a operação da construção opera. A hora que você desenvolve esse saber e refaz uma ponte, essa que a gente está falando, que está divorciada, né, dessa pessoa que desenha com aqueles outros que constroem, a hora que a gente retoma essa nossa capacidade, então, de sermos construtoras e construtores, mesmo que pela mente, aí sim aquela lapiseira escorrega no papel com uma liberdade muito maior. Então, quando a gente convida alunas e alunos de arquitetura a estarem presentes nos canteiros de obra, não necessariamente a gente está convidando, vamos todo mundo montar uma empreiteira, não é isso. A gente está combinando, vamos dominar o que é esse métier da construção, né, para que, a partir desse domínio, a gente possa ter desenvoltura ao traçar um projeto. E não só, né? Eu acho que tem uma coisa também de uma consciência política, da gente entender o que é esse ambiente no qual a gente pré-determina as ações. Eu não sei quantas e quantos de vocês, né, têm a frequência de habitar um canteiro de obras e ver como é que são essas operações, como é que são essas trocas, como se dão essas trocas e principalmente como se dá, né, o jogo de força dentro dessas tomadas de decisão, né, e como é a relação de trabalho dentro de um canteiro de obra. Pois bem, é possível a gente transformar ou garantir relações mais humanas dentro de um canteiro de obra quando a gente os conhece também, já que nós somos, aqui dissemos então no comecinho, somos nós que pré-determinamos essas operações lá dentro. Só que a gente não está muito acostumado com isso.
Então, de novo, o convite a estarmos como alunas e alunos de arquitetura dentro de um canteiro experimental nada mais é do que, antes de qualquer coisa, um exercício de desenho. Mas é aquele desenho, como Artigas dizia, né? Aquele desenho que designa, aquele desenho que aponta para alguém caminhos. Tanto da transformação humana mesmo ali, né? Daqueles trabalhadores e trabalhadoras, como também da forma, de criar novas formas. Né? Como eu disse, da lapiseira conseguir escorregar no papel com desenvoltura. Bom, não era só um introito. Estou levando bronca ali do tempo. Luciano, vai lá. Eu queria só complementar umas coisas, porque eu acho que grande parte da plateia hoje são alunos do primeiro e segundo períodos, né? E aí o mito vem e fala assim, não, canteiro, mas eu não sei nada, né? Eu acho que, ok, a gente também não sabe nada, eu costumo dizer que eu estou o tempo inteiro aprendendo, e cada vez que eu fico mais velho eu descubro que eu sei menos ainda, né? Então, o que a gente está querendo de vocês é uma postura, digamos assim, de profissionais da área de arquitetura, da área de urbanismo, da área de design, que vocês tenham uma postura crítica em relação ao que vocês estão fazendo, né? Então, a gente não quer, com a prática do canteiro, que alguns daqui se tornem profissionais de canteiro. A gente não quer formar carpinteiro, a gente não quer formar pedreiro, a gente não quer formar, sei lá, o profissional que for. Mas é importante que nós entendamos quais são os processos que acontecem dentro desse espaço, que tenhamos domínio sobre essas técnicas, para que, ao desenvolver alguma atividade, não vou chamar nem experimental, mas de canteiro, a gente consiga entender o que está acontecendo. Né? Então isso nos foi tirado e aí principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente se alijou desse processo, né? A gente saiu desse processo, a gente foi para um lugar de conforto que é a prancheta, mas o que a gente coloca na prancheta nada mais é do que a informação que a gente tem no canteiro de obra. Né? Então o que a gente convida todos aqui, né? Depois a gente vai fazer uma propaganda também sobre a disciplina, né, que isso, né, dentro da nossa, digamos assim, da burocracia, né, institucional, a nossa prática é uma disciplina. Né? Há 2 anos ela passou a ser uma disciplina com uma prática extensionista, né? A gente está olhando mais para fora dos muros da universidade, né? Mas a gente está o tempo inteiro aprendendo. Então não quer dizer que vocês agora, estando no primeiro ou segundo período, não sejam capazes, né, de intervir e de mudar processos a partir, né, dessa investigação e dessa prática. Então, a coisa mais importante precisamos nos manter curiosos durante todo o nosso processo de projeto, de construção e por aí vai. Bom, a gente vai dar uma passada rápida aqui nessa noção, então, de canteiro, né? Trazendo uma amostra muito rapidinha de experiências que possam fazer a gente ter uma noção de como essa lógica, então, de nos formar dentro desses canteiros experimentais. Né? O que é essa coisa da experimentação? Às vezes a gente pode ser que confunda um pouco experimentação com experiência. Na experiência eu já fiz, né? Vem de experiente, né? Aquele que já esteve no perigo, vamos dizer, né? Uma palavra assim, já passei por isso, tenho experiência. Agora, experimentar, né? Essa experimentação é tentar o novo, né? Tentar o novo. Eu já fiz assim, já vi que faz assim, já domino isso daqui. Agora, e se eu fizer isso aqui? Como ninguém fez. Aí ela tá com uma cara aqui de quem pensa assim, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque se eu fizer vai quebrar, aí o professor Luciano vai me dar 0, porque não deu certo. Não. É um lugar de experimentar. E a experimentação, ela abre a possibilidade do erro. E se der errado, aí a gente tenta um outro negócio. Obviamente, sem risco. Claro, não é isso. Né? Há um risco. O risco é o risco de não dar certo. Tô falando, ninguém vai passar por um risco físico aqui, né? Mas então, assim, a gente tem um histórico de gente que sempre apostou nessas hipóteses de entender as relações de força entre os materiais, de como operar esses materiais e tentar repensar o modo de fazer as coisas a partir de algumas tomadas de prova do material. Significa dizer que no canteiro experimental nos interessa menos ensinar
O que é muito legal, eu acho que é interessante, né? Assentar um tijolo. Então, entender o que é argamassa, como é que a argamassa tem a capacidade dela ser plástica, né? Fazer com que o tijolo grude com o tijolo, não sei o quê, fiz a alvenaria, é interessante. Mas esse procedimento nada mais é do que um procedimento mecânico que vai treinar habilidade manual. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma outra coisa. Eu acho interessante ter isso também, se a gente conseguisse também abrir umas frentezinhas, ser uma outra disciplina, né, de construção, que é outra coisa, que é assim, vamos aí sim, vamos cortar madeira, sentar tijolo, não sei o quê, mas para habilidade manual é interessante. O canteiro experimental não tem esse objetivo, não é que aquilo seja desinteressante, mas para nós interessa entender o material, suas qualidades, o que naquela operação pode ser repensado para que a gente possa inventar a partir do já conhecido, né? Me fala se eu estiver falando besteira. Aí a gente tem algumas experiências que a gente trouxe aqui, só algumas, mas aí obviamente que há um pouco mais de abrangência agora nesse tema. A gente fez uma experiência muito doida há um ano atrás. Resolvemos fazer um grupo de WhatsApp para ver quem estava trabalhando com canteiro experimental no Brasil. Mandamos uns 10 WhatsApps, né, para os amigos que a gente conhecia. Esses 10 mandaram mais uns 5, não sei o quê. De repente a gente tinha uma rede de umas 200 pessoas. A gente falou, vamos montar um encontro lá em São Paulo. A gente montou, deu ali umas 250 cabeças, vai ser um monte de gente que a gente nem imaginava. Então é legal, porque tem realmente uma rede operando dentro dessa lógica que, não por acaso, né, existe já, que está nas diretrizes, né, curriculares né, do ensino da arquitetura e do urbanismo. Mas existem essas que já são um pouco mais antigas, como, por exemplo, esse dessa universidade que já não existe mais, uma universidade que faliu e fechou, né, mas foi um canteiro que tinha lá atrás, é de 1993, que é da Universidade Metodista de Piracicaba, que era isso, né, o ensino de projeto se dava no canteiro, né, e os alunos construindo para poder tirar a prova. Então, construindo arcos, cúpulas, abóbadas, casas de terra e etc. Isso era uma cátedra da Unesco de construção com terra, no interior de São Paulo. A FMU sempre teve também essa lógica que era para os alunos produzirem objetos dentro de um molde que tinha que ser refeito depois. Mas o que tem de interessante nisso? Porque olha só como é isso. A gente não pensa nisso, porque você sempre está pensando na peça. Quando o professor, né, dessa disciplina, que no caso era eu, propunha para os alunos isso, sabe o que ele tinha que pensar? Uma coisa que você nunca pense para ele. Eu preciso fazer um baita de um projeto de forma, porque você tinha que fazer 2 vezes a peça, né? Essa peça que elas faziam, você tinha que fazer ela 2 vezes com a mesma forma, ou seja, não podia ser um molde que depois eu vou lá e quebro ele, como a gente está acostumado, né? Com o pé de cabra ali, estoura ele inteiro. Tinha que ser uma forma totalmente desmontável. Então, é uma sacanagem que eu fazia, porque no fundo, o cara estava pensando em projetar a peça, mas eu já sabia desde o início que, no fundo, o grande desafio do cara era projetar a forma, né? Então, era um exercício que tira da zona de conforto, né? Da PUC também, já é um canteiro também muito tradicional, que vem desde os comecinhos dos anos 90, né? Com o Vitor Lotufo e o João Marcos, né? Que davam aula lá. E tinha esse exercício que também é muito interessante, que tinha essa história de rever os processos de construção do lelé, né, que ele utilizava, de argamassa armada. Então os alunos tinham que estudar os projetos, ver como é que eram as peças lá pré-fabricadas de argamassa armada, e daí a gente reproduzia, né, essas peças. Então esses aqui eram os canteiros lá da Lina Bardi, né, que ela fez em Salvador. Os muros de arrimo, e tinha inclusive, olha lá, Marcos, as escadas hidráulicas, né, que o Lelé criou, né, a gente reproduziu com os alunos lá no campus. Então, de novo, era um modo de pensar a produção seriada da argamassa armada, de novo, sair da zona de conforto, né, porque é uma coisa que não está na caligrafia usual dos nossos projetos convencionais, né. E era legal ver essas coisas aí construídas pelo campus, né? E finalmente tem um outro canteiro tradicional, estou falando dos que são os mais antigos, né? Que é da FAUSP, que também teve início em 1998, o professor Reginaldo Ronconi e a Elisabetta Romano, e era para ter o Antônio Domingos Batalha, mas que faleceu e o canteiro leva o nome dele. Que também tem várias
experiências aí muito interessantes de experimentação, mas que aí eu vou fazer um corte interessante, que em algum momento aparece essa história então dos canteiros adquirirem esse caráter extensionista. Então, chegamos aqui, como eu estava dizendo, nessa combinação. O canteiro experimental, ele pode estar atrelado a ensino e pode estar atrelado à pesquisa, mas tem um momento, então, que ele vira extensão. E algumas pessoas, né, começaram a operar com isso, como, por exemplo, aquele professor da Unicamp, que era o Vitor Lotufo, que tinha lá, chamava Platô, aquele da PUC Campinas, perdão, e que ele, então, vai, né, para as comunidades e começa a conversar com as associações de bairro e vai lá com a turma e começa a fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é um treco que parece complexo, mas não é tanto, né? Ele chama isso aqui de ferro-tijolo, né? A gente está acostumado com ferro-cimento, ele chama de ferro-tijolo. Muito simples, né? Se vocês forem ver, isso aqui começa com um feixe de vergalhões. Então você tem uma estrutura radial com eixo concêntrico. Você sai com o eixo de vergalhões e depois você modela esses anéis também de vergalhão, amarra e depois vem sanduichando isso daí com alvenaria. A hora que a alvenaria seca, você tem uma estrutura que é um esqueleto que opera tanto na tração como na compressão. Então fica essa teia meio complexa, que parece um negócio absolutamente, né, impossível. Né? Você se imagina construindo isso? Então, se você for lá com a gente ali, você vai até que é fácil, a partir de uma experimentação prática construtiva. E um outro marco, né, que a gente sempre gosta de lembrar, que é justamente o Laboratório de Habitação da Belas Artes, que foi beber na fonte, né, dos uruguaios que estavam fazendo os painéis de alvenaria armada. Então é um painel pré-fabricado de alvenaria armada. Tem uma história longa que não cabe aqui, mas eles vão beber na fonte dos uruguaios e começam a operar dentro da universidade. E essa prática ajuda eles, então, a irem para as comunidades ali nas periferias de São Paulo e reproduzir essa prática, né? Isso aí era finalzinho da ditadura, então não foi muito bem visto. Era uma universidade privada, foram todos eles despedidos. Então eles levam esse laboratório de habitação para a Unicamp e começam a operar lá com essa mesma lógica. Então essa aqui é a pré-fabricação desses painéis, né, que depois de seco podem ser transportados e constroem lá a moradia estudantil da Unicamp, com 500 unidades, né, de moradia, e constroem tudo isso com essa técnica experimental. E o canteiro da FAU-USP também, a partir de 2006, começa a operar os exercícios de canteiro experimental também com esse caráter extensionista, né? Esse daqui é uma experiência que eu tive a sorte de participar, que foi justamente isso, né? O Reginaldo, que era o professor, foi para dentro de um assentamento do MST, que eles tinham um monte de tábua sobrando e eles precisavam fazer um galpão, um silo, para guardar grãos. E a ideia foi essa, né? Testar, falar, peraí, será que com tábua e prego a gente não consegue fazer um laminado pregado, né? E deu certo, né? Esse daqui é um arco de 10 metros de vão com 4,5 metros de flecha, né? E construído por nós ali, pelos alunos, né? Em coisa de um semestre. Obviamente demorou muito para fazer todos os cálculos, a fundação e etc. Mas muita coisa foi inventada, muita coisa foi descoberta ali, na hora, né? Por exemplo, para fazer essa peça de fundação aqui, tinha uma coisa de calcular como é que ia fazer a peça metálica, etc. A turma falou, vamos fazer o seguinte, desenhou uma linha reta num pátio que tem ali na frente da FAO, deitou o arco no chão e desenhou de giz. E fez o projeto da fundação ali no 1 para 1, pôs um mantegão em cima, trouxe para a sala de aula, e assim foi uma invenção qualquer ali de uma aluna que criou isso da cabeça dela, porque o corpo dela estava lá presente nessa operação, senão seria impossível. Bom, isso aqui é uma pílulazinha, né, de um monte de coisas, só para trazer para o horizonte dessa realidade, primeiro, do canteiro experimental e o caráter extensionista do canteiro experimental. A gente selecionou aqui 3 experiências extensionistas dessa atividade de canteiro experimental da PUC aqui do Rio, que eu só participei de uma, então o Luciano vai contar aqui para a gente como é que foi essa experiência. Eu acho que antes até de contar a experiência, é importante a gente um pouco contextualizar, né, o próprio canteiro experimental aqui na Encontro Experiência, aqui dentro da PUC Rio, né, porque, na verdade, apesar, né,
do canteiro experimental ser uma diretriz do MEC, nem todas as universidades no país, né, têm canteiro experimental, apesar da gente ter identificado uma série delas que possuem canteiro experimental, né. O canteiro experimental aqui na PUC, ele começa, na verdade, a partir de uma iniciativa dos alunos, né? É uma história um pouco longa, né? Enfim, sempre teve... o curso de arquitetura nunca teve um espaço para o centro acadêmico, né? Talvez o Caio até saiba, que foi aluno nosso, sabe contar essa história melhor, mas enfim. E a partir dessa problemática de não ter um espaço para o centro acadêmico, sempre vinha à tona essa discussão, né? Desde os primeiros seres urbanos. Vocês já ouviram falar sobre ser urbano, gente? Alguém já ouviu falar no ser urbano? Quem está no segundo semestre tem que saber, né? Todo segundo semestre a gente tem um evento aqui que chama Ser Urbano, um evento, né, a Semana da Arquitetura da PUC Rio, organizado pelos alunos, né, um ciclo de palestras, eventos, workshops, enfim. E desde o primeiro, como um movimento de resistência, foi feito o primeiro pavilhão, né, lá no primeiro Ser Urbano, já nem lembro quanto tempo atrás. Enfim. E daí começou essa história desse movimento do canteiro experimental aqui na PUC. Eu, junto com outro professor, que não era o Minto na época, né, o Adriano Mendonça, a gente começou essa prática, né, a gente já conhecia o Minto de longa data, sempre tentando convidar ele para trabalhar aqui com a gente. Enfim, a gente teve essa felicidade há 2 anos atrás, e Adriano saiu da disciplina, hoje eu toco a disciplina junto com o Fernando Minto. E talvez o primeiro momento que a gente de fato tem isso como um caráter extensionista não se dá nem dentro da disciplina na canteira experimental. Deu no âmbito de um workshop que hoje o Marcos, diretor do curso, Raul Smith, que não faz mais parte do nosso quadro, né? Mora na Holanda, e Bandrés. Betim, Fernando Betim, professor Fernando Betim. Andrés? E Pedro Évora, mas aí mais vinculado... Rivera, mais vinculado pelo Estúdio X, né, na época, né, fizemos esse primeiro contato, digamos assim, extramuros, né, com alguma instituição que era a instituição do Jongo da Serrinha. Enfim, é só para vocês entenderem um pouco o âmbito desse workshop. Era lá em Madureira, né, o Jongo da Serrinha, uma instituição que trabalha com cultura muito vinculada à música, né, e tem uma outra parte que está muito vinculada como é que eu vou dizer, ao contraturno de ensino das escolas. Então, como estratégia de conseguir tirar a molecada da rua, eles oferecem, além do próprio ensino do jongo, aula de reforço, aula de computador, enfim. E nesse contexto, era um espacinho bem pequeno. Nesse contexto, eles foram... foi cedido a eles um espaço de uma antiga escola da prefeitura, que era uma escola gigantesca para o espaço que eles tinham. Eles tinham um espaço que talvez fosse isso aqui, e passaram a ocupar um espaço que era maior do que esse edifício, né? Então, nesse âmbito, esse workshop especificamente tratava de uma certa domesticação desse grande espaço para entrar numa escala, né, desses alunos, dessas crianças que estudavam nesses contraturnos lá no Jongo da Serrinha. Então, isso aqui foi no Espaço Carioca Design aqui, o local que também era ocupado pelo Estúdio X, que é um estúdio vinculado à Universidade de Columbia, em Nova York, né? Então, esse workshop foi vinculado à PUC, Estúdio X e uma universidade de Londres chamada Central St. Martin. Enfim, então a gente desenvolveu uma série de eventos, experiências, palestras, né? E isso resultou, cortando bastante a história aqui, porque senão não ia dar para a gente fazer tudo, em alguns produtos que eram para ocupar esse grande espaço, né? E dentro, né, nesse âmbito de projeto, a gente tinha a ida ao jongo, essa vivência com o pessoal lá, entender essas demandas, fazer o projeto,
executaram o projeto e depois ele culminava o nosso workshop numa exposição que foi montada dentro do Estúdio X, aonde também cada grupo de alunos tinha que fazer um painel, né, onde tivesse toda a narrativa do projeto que estava sendo exposto, estava sendo mostrado. Então isso aqui é um pouco o resultado desses painéis. Isso aqui está um pouco uma ordem aleatória, foi a vivência lá, o dia que a gente foi ao jongo, enfim, trabalho dia a dia lá no Estúdio X, na Praça Tiradentes. Palestras e evento, enfim, o espaço de trabalho que a gente montou lá dentro do Estúdio X. Isso aqui é o nosso espaço de trabalho aqui atrás, logo no início, foi logo que a gente ocupou o edifício, então a gente, né, praticamente acampado ainda. E aqui o resultado do workshop, enfim, cada grupo de alunos pegava uma questão. Então, por exemplo, essa primeira mesa aqui, eles tinham os eventos para arrecadar fundos, que eles faziam umas feijoadas, e essa mesa era um facilitador para essa feijoada, onde esses potes aqui, potes grandes de margarina, né, de óleo e tal, eram usados de banco, de mesa, enfim, então dava para você ampliar o espaço de sentar para esses eventos, e aí por aí vai, né? Aqui a proposta do workshop era que os alunos identificassem algum material local, então desse aqui, além desses potes, foram os papéis de pipa, e aqui os papéis de pipa foram usados, né, com um solvente em cima da madeira, a gente conseguia fazer uma pintura a partir do papel de pipa. Aqui foi identificado grande quantidade de resíduos de garrafa PET, então eles montaram uma mesa de tear, que era para, enfim, construir alguns produtos. Isso aqui tinha a ver com uma parte mais lúdica do jongo. Dentro esse carrinho, o gangorra tinha um pau de chuva, então quando você brincava ele fazia um movimento e um barulho. Enfim, sempre ligado à questão da musicalidade, um espaço para, né, diminuir a escala desse grande galpão lá da prefeitura, então um lugar que as crianças pudessem ocupar. Então aqui no dia da exposição o pessoal ali conversando ali de baixo, enfim. Aí depois desse momento, na verdade antes desse momento, a gente teve os 10 anos do curso, né, e aí como já tinha esse movimento de construir o pavilhão, né, como quase um movimento político aqui dentro para ocupação, à época o nosso coordenador era o professor Fernando Betim, e aí eu e Adriano lançamos essa ideia maluca para ele, falou, vamos fazer a exposição de 10 anos, vamos então construir o pavilhão, e o Betim comprou a ideia, e aí a gente esse foi um pouquinho diferente aqui, porque a gente desenvolveu o projeto no âmbito da disciplina, a gente precisou de um semestre inteiro para desenvolver o projeto, e aproveitou o período de férias escolares de janeiro, fevereiro, para conseguir construir o pavilhão. Então aqui um pouco da dinâmica, a gente fez uma espécie de concurso, Fernando Espósito participou, né? Tem foto sua aqui, né? Lembra? A gente fez uma espécie de um concurso entre os alunos da disciplina, convidou alguns professores aqui do curso, enfim, para ajudar nesse processo, e aí escolhemos, né, um dos projetos, que não foi exatamente executado da forma que estava, né, apresentado, mas aí a partir desse projeto a turma voltou de novo para esse projeto, e aí foi feito todo um detalhamento desse projeto que foi escolhido para ser construído, né? E aí toda a parte, né, de mock-up, enfim, de testes. Vocês vão ver, tem foto do Hermano aqui também, enfim, vários professores passaram também por esse processo. Então a história aqui é interessante porque a gente pensou muito esse projeto em função da Halter, né, que a gente usa hoje. Vamos fazer um projeto com a Halter, tal, maravilha, tá tudo certo, não sei o quê. Só esqueceram de avisar que o software da Halter era em russo. E ninguém sabia operar o software. Nem os caras que venderam a máquina pra gente. Nem os russos sabiam. Nem os russos sabiam operar. Moral da história. E eu estou contando essa história porque é interessante, dentro dessa ideia de canteiro experimental, dessas dinâmicas de canteiro experimental, dessas práticas de canteiro experimental, como é que a coisa opera. Já estava o projeto todo pronto, a exposição tinha data para começar, e a gente descobriu que a gente simplesmente não sabia operar a máquina. Porra, como é que a gente faz?
bom, esquece a máquina, senão não vai dar tempo. A gente se debruçou sobre o projeto de novo, deu uma simplificada no projeto, né, simplificada no sentido de ser mais execuível com as ferramentas que a gente já tinha domínio, né? E aí montou-se um grupo de trabalho, né? E isso foi feito durante as férias aqui de 2 meses. Né? E aí tem uma coisa legal também como prática, porque foi quando o Facebook lançou a história de grupo. Você podia se comunicar através de grupo. Né? E aí a gente montou um grande grupo de trabalho onde o nosso turno era de 24 horas. Então, cada grupo de alunos se prontificou de trabalhar num determinado horário. A gente tinha de 8 da manhã até 2 da tarde, 2 da tarde até 10 da noite, 10 da noite, sei o quê. Eram 3 turnos de 8 horas. E era um trabalho contínuo. E como é que a gente... Não tinha um gerente para isso, né? Então, como é que a gente conseguia administrar? O grupo que estava indo embora mandava mensagem que tinha sido executado e que precisava ser feito. O grupo que chegava, olhava, tem que fazer isso, e assim ia no modo contínuo. A gente montou essa história toda em mais ou menos 2 semanas. Né? As peças, todas as peças retas, a gente já veio cortada da fábrica, né? Toda essa espacialidade interna, a gente cortou tudo à mão aqui nessas 2 semanas. Né? E aqui é um pouquinho do processo de trabalho. A gente montava, né, os pórticos, não vou explicar muito o projeto, só o processo. Os pórticos, colocava o pórtico no chão, entendia quais eram os acessórios, eles estavam todos numerados, montava os acessórios e colocava de pé e assim a gente ia fazendo. Né? E isso aqui foi no dia da inauguração da exposição dos 10 anos do curso. Né? E aí eu gosto muito desse projeto porque ele tem ele fecha um ciclo todo. Né? A gente desenvolveu o projeto, a gente construiu. Eu não sei se vocês sabem, todo final de ano a gente tem o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que tem a premiação anual. E aí a gente falou, o projeto está pronto, fica legal, vamos tentar participar. Né? E aí depois teve esse terceiro momento que foi pensar como a gente inscreve o projeto numa premiação, né, tendo que escrever um memorial, apesar da gente já ter pensado, mas tendo que escrever um memorial, né, justificativo, montar uma prancha, pensar um pouco sobre a prática toda, né, e colocar isso lá na premiação anual. Então aqui são as pranchas da premiação anual. Né? E aí o mais legal dessa história toda é que no final a gente foi premiado. Nesse ano o projeto do Pavilhão ganhou o prêmio. Eu gosto de contar essas histórias, são muito legais. O projeto foi feito pelos alunos. E aí a gente viu que a melhor categoria para encaixar não era uma categoria de estudante, era uma categoria profissional, porque tinha uma coisa que falava sobre sistema construtivo. Juntamos todos os alunos que tinham participado e falaram, a gente tem essa opção, todo mundo topa? Os professores vão ter que entrar como autores, porque a IAB só aceita profissional, e os alunos vão entrar como colaboradores. E aí a gente pediu, na época, para o IAB para colocar o nome de todo mundo, mas não podia, que o nome de colaborador não podia entrar, enfim. No final da história ganhamos, e aí, para minha felicidade, o meu nome veio escrito errado no documento. Né, no certificado. Aí eu falei, bom, já que vocês vão ter que refazer o documento, faz um favor. Vocês viram que o processo foi um processo aberto, inclusive na ata falava que o grande barato do projeto era ter sido um processo aberto, que vinculava a comunidade acadêmica, com os alunos, com professores dentro de uma disciplina. E aí eles abriram a exceção e botaram o nome lá, que é o projeto que tem mais autor na vida, né? Tá lá o nome de todo mundo, assim, bem bacana assim como processo, né? E aí, por último, a gente vai falar sobre um pouquinho ortonatureza. Eu vou deixar até o Minto fazer essa introdução mais sobre ortonatureza. O ortonatureza foi, na verdade, uma oportunidade que, digamos assim, nos foi dada, né? Porque existe uma disciplina hoje que fala muito sobre prática de extensão, que é a disciplina de Lapis. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma disciplina que acontece no 8º período, né? Oitavo período, né? Que é uma disciplina que tem um corpo docente bastante amplo, tem caráter extensionista, né? O professor Marcos e Minto fazem parte desse grupo de professores dessa disciplina.
E minto, fazendo a parte, né, parte do corpo docente, né, a gente discutindo o que a gente ia fazer, isso tem 2 anos. No próximo semestre do canteiro, aí o Minto falou, pô, tem uma oportunidade lá dentro do próprio Horto, né, que é o projeto do Horto Natureza, e a gente podia pensar em alguma coisa lá dentro do próprio Horto Natureza. E aí foi, eu acho que é importante a gente só dar uma contextualizada rápida na questão do Horto para a gente entrar um pouquinho mais no projeto, né? Sim. Bom, super rápido, então assim, vai ficar faltando um monte de coisa, mas a disciplina então de LAPIS, que é um laboratório de práticas de interesse social, né, práticas e projetos de interesse social, lida com questões, né, uma sorte de questões que justamente operam nessa parceria ou nesse estar junto, por isso a assessoria técnica, né? Estar junto a comunidades, associações, movimentos de qualquer ordem, né? Que estejam, então, trabalhando dentro dessas questões, né? Que o Bruno Latour tanto odeia, né? Que a gente chama de sociais, né? Mas no fundo, que estão lidando com essas disputas, né, da cidade, dos territórios e etc. Então, fortalece alguns grupos com conhecimento técnico para poder tomar atitudes ou ter ações representativas, né, desses grupos dentro de lugares ou setores que precisam de questões que são técnicas, né? Então, estamos lá, arquiteta e arquiteto, junto com essa turma aí. Bom, lá no Horto tem um pouco mais de 600 famílias que tem lá uma questão junto com a outra associação, junto com o Ministério, junto com o próprio Jardim Botânico. Enfim, é uma história longa, mas eles tinham aí esse risco, né, de serem todas e todos removidos dali. E era uma chance muito eminente de todo mundo ter que sair, e eles precisavam de uma assessoria jurídica. Conseguiram fazer uma parceria para essa assessoria jurídica, mas em algum momento precisou de uma assessoria técnica também para poder trabalhar o território, geotecnia e etc. Uma das professoras aqui do curso, a Tatiana, mandou uma proposta para o CAL, né, para pedir uma grana para poder ajudar com isso. Então, fazer um documento lá de geotecnia, estou resumindo muito isso, né? E uma outra parte seria poder trabalhar dentro disso aqui, que é um projeto lá deles, que chama Horto Natureza, né, que era um projeto que era interessante de ser fortalecido, porque eles tinham uma bandeira muito forte, que é uma bandeira de preservação e de cuidado com o território. Isso era muito importante, politicamente muito importante para eles. Então, a gente teve essa ação, né, que foi um primeiro projeto que era de comunicação visual e um segundo que era de construir alguma coisa que demonstrasse a permanência deles ali, porque o caráter deles ali de trabalho era muito precário, né? E o trabalho deles é cuidar das margens do rio, né? É simples assim, o Horto Natureza cuida das margens do rio. E depois acabaram tendo algumas outras ações, né, a partir dessa. Então eles têm lá uma horta, etc. E eles precisavam ter um lugar para organizar o viveiro de mudas dele. Então essa foi a nossa ação nesse período de pensar esse viveiro de mudas. Foi muito interessante porque foi a primeira experiência que eu tive dessa disciplina, né, que o Luciano vinha tocando já há uns, sei lá, 15 anos, um pouco mais, quase 20, sei lá. Não. E 15, né? E daí, então, a gente entrou lá e convidou o pessoal do Horto Natureza, eles vieram para cá, então fazíamos reunião com eles aqui, depois a gente foi para lá e fez as reuniões lá de trabalho de desenho mesmo, de desenhar junto, construir maquetinha, construir modelo, e acabamos chegando numa solução, então, de estrutura que aproveitava ali já uma estrutura pré-existente de concreto armado que a gente pôde simplesmente apoiar, né? Uma estrutura apoiada numa outra infraestrutura que já existia, né? Uma mesoestrutura de concreto armado, que era uma antiga ponte que nunca foi ponte, né? E que estava ali. Tinha algumas questões meio complicadas para lidar, porque essa pré-existência não estava no nível, não estava no prumo e não estava alinhada. Então a gente tinha que lidar com isso, que a gente ia chegar de surpresa com alguns módulos que iam encaixar ali e que tinha que dar certo sem que
a gente tivesse então o domínio desse prumo, desse nível e desse alinhamento. Tiramos algumas medidas, mas daí a gente pensou nesses módulos independentes, que são essas peças. Aí elas foram todas produzidas aqui, e daí a gente pôs metade em cima do meu carro, metade em cima do carro dele, amarramos tudo e levamos para lá, e daí começamos a montar, né? Eu não lembro aonde o Luciano apareceu com esses bambus aí, onde você conseguiu, não lembro, mas daí conseguimos esses bambus, porque toda essa madeira aqui foi com esse dinheiro do CAL, né? O bambu foi uma atividade que a gente comprou antes da pandemia. Quando a gente comprou os bambus, estourou a pandemia e eles ficaram aqui, a gente nunca usou. A gente aproveitou e montou essa cobertura, e esse é o resultado, né? Então, vocês estão vendo, são esses dois muros, né, que já existiam de concreto, e essa estrutura ela simplesmente veste os muros. Aí o que a gente produziu foi essa peça e um pedaço de madeira que ficava ali balançando para um lado e o outro balançava para o outro. Então, à medida que a gente chegou lá, colocou uma, colocou a outra, a gente conseguia marcar e serrar ela na medida, porque se a gente serrasse aqui, a gente ia errar, né? Então aí a gente conseguiu, mesmo nesses muros que eram fora do prumo, fora do nível e desalinhados, a gente conseguiu ter essa capacidade, né, de ter uma precisão. Uma outra atividade que era também de uma carência que tinha ali, que era de sinalização. É um lugar meio complicado, você chega ali, tem um monte de matos, muito dificilmente alguém sabe aonde é a entrada desse horto natureza. Então precisava sinalizar e também marcar alguns avisos ali, para tomar cuidado, para não machucar o pé, cuidado com alguns animais peçonhentos que tem ali, alguma outra coisa, não jogar lixo no chão, etc. Então, essa sinalização era necessária, e depois percebeu-se que ali também era um lugar que é um ponto onde as pessoas ficam esperando carona e etc. Então era uma espécie de uma placa-banco, né, que foi feita ali, tanto para sinalizar como para dar esses avisos e também servir como descanso para essa parada, né? Então, esse banco também, ele foi... Aí sim, esse a gente construiu inteiro aqui, e daí pôs em cima do carro, amarrou, foi com os trambolhos, o carro chegou lá e só enfiou dentro da terra. Também um projeto desenhado junto, feito junto com o pessoal lá do Horto Natureza. Esse é o último módulo, né, que está sendo agora construído, que partiu dessa ideia, dessa maquetinha, né, que é uma corruptela aqui, né, de uma paraboloide hiperbólica, né, que a gente foi mexendo e torcendo e chegou nessa ideia de ter alguns apoios, né, que pudessem nos dar a capacidade então de botar essa cobertura que desenvolvia, né, esse giro dos apoios superiores a partir desses elementos então que eram elementos autônomos. São 4 elementos desse. O estágio atual são esses 4 elementos apoiados lá no chão, né? Essa imagem aqui eu adoro, porque isso aqui também foi uma atividade nossa de projeto, mas foi na mesinha da lanchonete lá do horto, ali do lado, que a gente... foi um dia que a gente foi lá para fazer um levantamento, mas o pessoal estava frenético para já sentar e começar a falar, pô, vamos querer fazer essa solução, pô, vamos sentar aqui, né? Pedimos um cafezinho ali, sentou e todo mundo passou a desenhar na mesinha ali na frente, né? E aqui são as estruturas como a gente fixou no chão, né? A gente construiu esses elementos de fundação, aproveitando algumas peças metálicas que foram o resto dessa árvore que foi desmobilizada aqui do lado. E hoje o estágio que está, né? Aqui a gente pondo de pé essas peças e as 4 estão de pé, só esperando para a gente poder então colocar essas estruturas superiores, né, que vão segurar essa cobertura, então, que desenvolve esse movimento de giro, talvez emulando, né, essa lógica da paraboloide hiperbólica. Acho que essa é a última imagem. Eu só queria trazer aqui para vocês, então, essa última colocação, para que, então, a gente fique sempre na cabeça, né, que essa nossa experiência de canteiro experimental para possibilitar essa experimentação prática construtiva que nos leva a refletir essa religação ou essa reaproximação dos canteiros de obra com a nossa atividade projeto, né, que passou a ser de uma forma errada a atividade fim do escritório de arquitetura e urbanismo, já que esse
é um lugar de se pensar relações sociais, relações mais humanizadas dentro dos canteiros de obra e, principalmente, nas palavras do Renzo Piano, o conhecimento dessas qualidades, então, emocionais, dos materiais e dos canteiros de obra. É com essa convicção que eu convido, então, todo mundo que quiser vir, então, praticar com a gente isso que o Luciano agora vai fazer o jabá, que é a nossa disciplina. Nossa disciplina, Canteiro Experimental, toda quarta-feira, de 9 a 1 da tarde. Enfim, quem quiser chegar aqui, a gente tem um aluno aqui. Assim. Ó, temos um aluno aqui, representante do segundo período. Quem quiser participar, chegar, enfim, a gente, né, tenta... Está tentando agora voltar a fazer algumas atividades também que a gente tinha de viagem. Enfim, sempre foi uma como é que eu vou dizer assim, uma tradição da disciplina de canteiro, da gente fazer viagens também lá para São Paulo, principalmente para tratar das questões de madeira. Enfim, acho que esse semestre a gente vai conseguir organizar. E já foi feito o convite lá para os alunos do segundo período que estão trabalhando especificamente, os grupos que estão trabalhando com madeira também, para poderem se incorporar nessa viagem. Né? E dia 13, isso, dia 13 de junho. 13 de junho. Tá? E é isso, gente. Alguma pergunta? Olha aí. É assim? Acho que não precisa, né? Eu acho que só para finalizar, que Deli está ainda aí, eu acho que vale aqui e vale lá no ateliê aquela máxima, cara. Eu acho que o mais importante não é o resultado, é o processo. Né? A gente está muito interessado nos processos e só vai funcionar se der errado. Esse negócio de achar que vai fazer de uma vez só e vai funcionar é mentira. Né? Tá bom? Acho que não tem perguntas, hein? Pô.